Tem uma historinha que eu adoro, eu já contei várias vezes, e às vezes a gente tem que repetir. Hoje é um áudio aberto, e tem muita gente que vai escutar que não é da escola, então vale a pena a gente lembrar. Eu fui fazer uma palestra no Nordeste, eu não lembro exatamente qual foi o lugar, mas eu lembro que eu estava caminhando de manhã, quando acordei, antes de tomar café, caminhando na praia. E aí, ouvindo um vídeo no YouTube, o cara contando a história de que foi um brasileiro, foi fazer mestrado na Alemanha e tinha um professor que era um Nobel. E ele tinha um trabalho que era um trabalho assim de preparação para ele trabalhar com ciência, né? E aquele trabalho básico, né? E aí o professor falou, olha, eu quero que você descubra um padrão, qualquer que seja. E aí ele falou, como assim? Não, descobre um padrão. E aí ele foi para casa e falou, olha, vou tentar ver se eu consigo descobrir os padrões do meu aquário. Ele tinha um aquário com os peixinhos e tal, e ficou ali olhando os peixes, procurando padrão, padrão, padrão. E aí um dia ele desligou a luz e ele percebeu que os peixes perfilavam. Eu não lembro exatamente se os peixes perfilavam quando acendia a luz ou quando apagava a luz. Eu acho que era quando apagava, eles perfilavam. E aí ele escreveu um texto bem pequenininho e o cara deu 10 para ele. Qual foi a mensagem que esse Nobel passou, que para mim foi muito importante, é uma história que me marcou muito, e que está colocado. Ele diz, cienciar é procurar padrões. Botei a frase aqui em destaque. Quando falamos em fazer ciência ou cienciar, estamos procurando descobrir os padrões dos fenômenos para poder lidar melhor com eles. Aí fui lá no tio Bard, falei, tio Bard, me arranja uma frase boa que destaque essa ideia de que cienciar é fazer padrões. Aí o tio Bard me veio com essa, né? A ciência é a busca por padrões na natureza, Stephen Hawking, do livro Uma Breve História no Tempo. E aí eu digo, fazer ciência é procurar padrões em qualquer fenômeno, incluindo os sociais, além da natureza. E aí tem uma coisa interessante, pessoal, que é o seguinte, a nossa mente primária, que eu vou dizer que a gente trabalha no Oceano Vermelho, a mente primária ela trabalha no Oceano Vermelho. E olha só, o Oceano Vermelho e a mente primária, ela basicamente trabalha com fatos e opiniões. É um tititi danado, é um mimimi danado, porque são fatos e opiniões. Como é que a gente organiza esses fatos, essas opiniões? A gente vai procurar padrões. Querem um exemplo? Beleza. Série, Netflix, beleza. Mindhunter, né? Vamos pegar aqui Mindhunter. É uma série criada pelo Joe Penhall, baseada no livro Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit, do Douglas e O. Shaker. Eu vi essa série, comprei o livro. Não, acho que o livro quem me deu foi meu filho, emprestou. E a série é muito interessante, porque tem uma cena, eu recomendo vocês verem, é uma série sobre inovação. É um investigador do FBI. A primeira cena importante do filme, ele encontra com um cara, ele assiste um pedaço de uma palestra do cara e vai bater um papo com o cara, tomar uma cerveja, convida o cara para tomar uma cerveja. Aí o cara começa a falar sobre essa questão dos serial killers e ele chega a uma conclusão que não existe teorias sobre o serial killer. Naquela cena ali, ele percebe o que ele, interpretando aqui dentro da bimodagem, estamos no Oceano Vermelho, precisamos ir para o Oceano Azul. Sair do Oceano Vermelho das opiniões e dos fatos e caminhar para o Oceano Azul da mente secundária dos padrões. É isso que eles dizem naquele papo de cervejinha ali. E aí então ele abraça o desafio de procurar os padrões
do fenômeno recorrente dos serial killers. Aí ele falou, eu preciso entender por que esses caras saem matando. E aí ele resolve, né, entrevistar nas penitenciárias os serial killers. No primeiro momento, só cacetada, inclusive do parceiro dele, que saía para dar aula nas delegacias dos Estados Unidos. O amigo dele queria jogar golfe e ele ia lá entrevistar. E aos poucos, ele vai mostrando certos resultados, o parceiro dele começa também a participar, até que eles começam a ter resultados concretos quando eles descobrem um serial killer, porque tinha um padrão de que todo serial killer de alguma forma se aproxima da polícia, é um amiguinho da polícia, e descobriram o cara a partir daí. Sem padrão, sem solução. Você precisa dos padrões para ter solução. Ou, se vocês quiserem, sem padrão, temos uma chance muito menor de solução. Aí, inspirado aí pelo Nobel e o Papo do Aquário, e inspirado pelo Mindhunter, eu estou fazendo aqui, né? A gente agora no final do mês está lançando aqui em Teresópolis, com a presença de vários bimodais, o meu livro Civilização 2.0. Então, se eu for fazer um flashback sobre o livro Civilização 2.0, em que a gente começa, o nosso primeiro padrinho, foi muito intuitivo da minha parte quando eu abracei o Pierre Lévy, quando ele diz mudou a mídia, mudou a civilização, e descubro que o Pierre Lévy tinha como padrinho do Pierre Lévy o Marshall McLuhan. Então o McLuhan, que é o tio Lucão, ele é o nosso padrinho original. Mudou a mídia, mudou a sociedade, o Pierre Lévy depois vai mais além, diz mudou a mídia, mudou a civilização, dá um upgrade. Então ali a gente tem o início de um padrão. E toda a minha jornada para chegar nesse livro Civilização 2.0, se vocês forem ler o livro, que já está na Amazon, o que tem ali? Tem a explicação do padrão, a procura do padrão, que começa com esse primeiro padrão original. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Então o que acontece? Nós temos ali um fenômeno recorrente, que é o que o Pierre Lévy apresenta, o McLuhan mais ou menos, mas o Pierre Lévy coloca, já tivemos os gestos, a oralidade, a escrita impressa e o digital. Então, é um fenômeno recorrente, da mesma maneira que existem serial killers. Quando acende a luz, os peixes perfilam. Ou quando apaga a luz, os peixes perfilam. Então, é um fenômeno recorrente. Aí, quando você tem um fenômeno recorrente, mudou a mídia, mudou a sociedade, que foi o primeiro passo para se entender o fenômeno, a gente aqui começou a se perguntar, mas por quê? E aí que a gente entra com a mente secundária e no Oceano Azul. A gente começa a se perguntar o porquê das coisas. Bom, se é recorrente, tem um motivo. Qual é o motivo? Então, esse negócio dos peixes, quando ele diz, ele pega um primeiro padrão, ou digamos assim, é um padrão inicial. Mas para você tornar esse padrão inicial mais forte, você deveria se responder, por que os peixes perfilam? Por que os serial killers, quando eles gostam de se aproximar da polícia? Você vai aprofundando o padrão. E aí eu perguntei, por que as mídias mudam a sociedade? Por que elas surgem? Por que elas são recorrentes? Qual é a demanda que o ser humano tem, de forma espontânea, a, de quando em quando, criar as novas mídias? Não é uma coisa aleatória. Aí a gente vai caminhando e vai se aprofundando no fazer da ciência, e aí a gente procura 4 fatores. O fator causante, porque é a causa, o detonante, que é no momento que o fenômeno aparece, o consequente, o que vem a partir disso, e aí então você pode ter o fator atuante. E aí fiz a frase, são os padrões que permitem que diagnósticos, prognósticos e tratamentos mais adequados sejam feitos. E aí então eu coloco no artigo, falando, bom, qual é o fator causante
das revoluções de mídia? Aumento populacional. Eu aumento a população, está tudo detalhado no livro Civilização 2.0, eu aumento a população, eu necessariamente preciso de um novo modelo de comunicação melhor para que eu possa lidar com esse aumento de complexidade. Qual é o fator detonante? A chegada da nova mídia, que alguém vai desenvolver, que as pessoas começam a abraçar, e aquilo ali vai se expandindo e modificando. Qual é o fator consequente? A necessidade da descentralização. Porque quando eu tenho mais complexidade, eu preciso dar mais poder para as pessoas, operacional e de decisão, para que as pessoas possam contribuir mais com a complexidade. E qual é o fator atuante? O fator atuante é dotar as pessoas da capacidade de gerenciar uma nova civilização. Então ali fechei o ciclo, né? Conseguimos criar um padrão forte. E aí a gente então, eu digo que 2023 é marcado pelo fim do ciclo, né, do meu desafio, da mesma maneira que o cara do Mindhunter tinha aquele desafio, eu tenho o meu desafio. Eu fechei esse ciclo. Consegui chegar num padrão mais forte. Claro que tem que melhorar, claro que a gente vai aperfeiçoando, vai dizendo melhor, vai explicando melhor, mas a base está estruturada. Aí a gente entra, então, no segundo desafio intelectual, que é a inovação, que é o que a gente está trabalhando agora nesse livro, A Arte Secreta do Inovador. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo agora. Beleza, aí eu me coloco aqui as questões, né? Coloco aqui as questões e quais são as questões fundamentais para a gente trabalhar aqui com a inovação? Por que a inovação passou a ser muito mais badalada agora do que antes? Olha aí, a mente secundária, dentro do Oceano Azul, olhando para o Oceano Vermelho e se perguntando: por que a inovação passou a ser muito mais badalada agora do que antes? Qual é o motivo? Não é uma coisa assim, agora todo mundo fala de inovação, mas por quê? Por que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para inovar e principalmente disruptar? Por que o Steve Jobs é o Steve Jobs? Por que o Bill Gates é o Bill Gates? Ah, mas é sorte, etc. Não, mas por que eles são? Qual é a característica que tem esse tipo de coisa? Por que o Einstein é o Einstein? Quais são as características? E aí não me venha com papo de inteligência. É um tipo específico de inteligência. Por que as pessoas, de maneira geral, resistem às mudanças? É uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. Tem que procurar os padrões disso. E depois, como acelerar de forma mais rápida e eficaz processos inovadores em pessoas ou grupo? Essas são as questões que a gente tem que responder bem, procurar os padrões. Porque aí, a partir daí, a gente consegue dar um upgrade na conversa sobre inovação, saindo do Oceano Vermelho, das opiniões e dos fatos, para a gente entrar nos padrões, para organizar as opiniões e os fatos. E aí eu me propus aqui a fazer uma síntese das respostas que eu tenho para essas questões. Vamos lá. Por que a inovação passou a ser muito mais badalada agora do que antes? E aí vamos. Porque vivemos uma revolução civilizacional. Com a chegada de uma nova mídia, que é o que está acontecendo, não é uma revolução do conhecimento, nem da informação e nem da indústria, isso são sub-revoluções que acontecem a partir da revolução maior que é da mídia, que cria um processo recorrente, isso acontece sempre, de renascença civilizacional. Renascença grega, depois da chegada do alfabeto grego, renascença pós-Idade Média com a chegada da prensa, renascença digital. Então tem aí um padrão. Quando passamos de uma civilização menos para uma mais descentralizada, gerando uma exponencial demanda por modificações em todos os setores da sociedade. Então eu pego todo o estudo do digital e explico, a partir daquele estudo que a gente fez, né, procurando os padrões, explicar. A inovação hoje se tornou exponencial, badalada, que todo mundo fala, porque a gente vive uma renascença.
Segunda questão, por que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para inovar e principalmente disruptar? Aí a gente tem que explicar isso. É o que? Inteligência, né? Tem gente que consegue falar 40 idiomas e é considerado o mais inteligente, etc. É um tipo de inteligência. O outro toca violino maravilhosamente bem. É um outro tipo de inteligência. E existe uma inteligência que é a inteligência da capacidade de operar com a mente secundária. A capacidade de questionar a mente primária. Que aí a gente vai dizer, há disruptores ou inquietos, pessoas que têm mais facilidade de operar com a mente secundária, que passam a ser fundamentais nos processos inovadores, principalmente os disruptivos. São aquelas pessoas que não são Zeca Pagodadas pela mente primária. Eles questionam a sua pseudo-personalidade, questionam as autoridades, eles não compram o que as autoridades estão dizendo. São pessoas que são desconfiadas, são pessoas que não acreditam em determinadas coisas. E é por causa disso que eles começam o processo. Por que as pessoas, de maneira geral, resistem às mudanças? O Sapiens opera, na maior parte do tempo, dentro da normalidade, com a sua mente primária de forma mais automática, onde estão armazenados os paradigmas. Forma de sentir, pensar e agir. Como a gente tem dificuldade de rever, e a gente não faz a musculação da mente secundária, né? O que a gente faz? A gente resiste a mudar o que é mais automático. A gente não gosta de mexer no que está automático. Né? Ainda mais, né, quando essas mudanças vão mexer na sobrevivência, no status e na pseudo-personalidade de cada pessoa. Quanto mais as coisas mexerem com essas características, status, personalidade e tal, mais as pessoas vão resistir. E aí, para fechar, como acelerar de forma mais rápida e eficaz os processos inovadores? Aí você tem que fazer o quê? Identificar os disruptores, reunir os disruptores, apoiar os disruptores e dotar esses disruptores com os padrões mais fortes, tanto no ponto de vista do digital, que é o contexto atual, quanto do ponto de vista da inovação, trabalhando com a ideia da mente primária e secundária. Quando as pessoas me pedem, né, sugestões para aumentar a disrupção dentro de uma cidade, dentro de uma empresa, dentro de uma pessoa, eu digo assim, número 1, vamos avaliar quem são os disruptores, a capacidade, o potencial inovador de cada pessoa e dotar essas pessoas, reunidas essas pessoas, de padrões mais fortes, tanto do ponto de vista digital quanto da inovação. É isso. O que vocês dizem? Quero te convidar para fazer parte da Biomodade. Estamos aí com esse desafio, né? Terminamos aí um ciclo de 17 anos do estudo do digital, terminando aí com o livro Civilização 2.0, porque estamos sendo obrigados a imitar as formigas, que eu estou lançando agora, final do mês aqui em Teresópolis, e entrando agora no novo livro, no novo grande desafio intelectual, que é a arte secreta do inovador. E a gente tem feito essa discussão, conversa aqui na escola, você vai ter acesso ao texto, você vai participar, vai receber áudios todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Os áudios hoje externos só vão para quarta-feira e você vai poder participar, não só, você vai apoiar um projeto de estudo, de pesquisa completamente independente e, além disso, você vai se beneficiar de ter acesso a toda essa conversa, né? Não só a melhoria da conversa sobre o digital, como o desenvolvimento do desafio intelectual sobre inovação. E aí nós temos duas camadas. A camada mais popular, digamos assim, mais de sala, que é essa visão geral, e aí as coisas internas, de como é que os detalhes disso dentro das ciências, a ciência social, a ciência da educação, a ciência da administração. De vez em quando a gente mexe aqui embaixo, e aí é a produção dos e-books, né? Então a gente tem os livros, que são a perspectiva de atingir mais gente, e os e-books, que é os bastidores. Eu te convido a fazer parte desse processo. Agora a promoção é R$300 e você fica até o final de dezembro.
me manda um zap, 21 99608 6422. 21 99608 6422. É isso, o que você diz?